E já seguimos para o painel de número 1 e convidamos o colega, servidor do Tribunal de Contas do Estado, Sérvio Túlio Teixeira e Silva, para conduzir o painel seguinte. Bom dia, Sérvio, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Doutor Jaqueline, me ouvem bem? Por favor, só uma sinalização. Perfeito. Como conselheiro Saulo Mesquita, meu colega de mestrado, que eu tenho grande admiração, e desde já parabenizo pela coordenação científica do evento. Como ele comentou na sua fala de abertura desse workshop, nós falaremos sobre educação. E esse painel 1 tem como tema governanças interinstitucionais em prol da educação, premissas, desafios e resultados. Teremos 3 painelistas renomados, proferindo suas considerações pelo período de 20 minutos cada. Dr. César Miola, conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, doutora Alessandra Gotti, presidente executiva do Instituto Articule, já apresentada pela doutora Maria Paula Buch, e também, por fim, o doutor Ismar Cruz, auditor federal do controle externo do PCU, e também membro do Instituto Articule. Quando estiver esgotado o tempo de fala de cada painelista, eu farei uma intervenção, peço desculpas desde já, a fim de comunicar ao palestrante a necessidade de proferir suas considerações finais. Eu e a Viviane Bragança, também minha colega de mestrado, e que está coordenando as perguntas do evento, ficaremos atentos aos eventuais questionamentos dos ouvintes, que podem ser feitos pelo chat da sala virtual. Assim, se houver tempo ao final, as repassarei aos palestrantes. Sem mais delongas, apresento o primeiro panelista, o Dr. César Miola, que é conselheiro do Tribunal de Contas do TCE do Rio Grande do Sul e presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Por favor, conselheiro César Miola, com a palavra. Bom dia. Faço uma pergunta. Estão me ouvindo bem, por gentileza? Sim, conselheiro. Perfeitamente. Bom, desde logo, meus cumprimentos aos presidentes dos tribunais de contas do Estado, o seu Marrec, dos municípios do Estado de Goiás, Joaquim Castro, e também nosso presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Saúdo os conselheiros Fabrício Mota e Saulo Mesquita, meus colegas, que atuam na organização deste evento. Em suas pessoas, cumprimento todos os integrantes desse importante projeto, o Gabinete de Articulação para o Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia na Educação, o GAEP. Os amigos do Ministério Público de Contas, meu abraço aos colegas deste painel, Alessandra Gotti e Ismar Cruz, e uma especial saudação às pessoas que nos honram com a companhia neste momento. Meu objetivo aqui é brevemente discorrer sobre alguns aspectos relacionados ao olhar do controle externo, ou seja, dos tribunais de contas, quanto à política pública da educação, sobretudo nas redes públicas de educação básica e em tempos de pandemia. Antes, porém, preciso repetir o que é sabido por muitos aqui. Integro um órgão de controle, vivo no sistema de fiscalização há quase 30 anos, e assim os números fazem parte da minha vida diária. Mas tenho tentado superar esse olhar que considero um tanto quanto restritivo, indo para além dessa dimensão e assim pensar, sobretudo nestas horas, nas vidas, nas preocupações dos brasileiros, das brasileiras com a saúde e com o aprendizado. E assim, procurar dizer à sociedade sobre o que estamos fazendo nesse ambiente do controle para, especificamente quanto à educação, garantir não apenas os conteúdos, mas especialmente minimizar o risco de ruptura dos vínculos entre os estudantes e a escola. Confesso, portanto, sobre o meu grande receio agora. Esse prolongado período de afastamento terá fortes impactos, mais que na aprendizagem propriamente, nos liames dos alunos e das suas famílias com as escolas.
e se projetará ao longo dos anos, sobretudo por conta dos reflexos ainda maiores na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental. Porque sabemos que a educação infantil, com seus estímulos e oportunidades, tem um papel determinante para o desenvolvimento da criança e se projetará, se fará refletir ao longo da vida, com repercussões, inclusive econômicas, como já nos demonstrou o Prêmio Nobel de Economia James Heckman. E porque sabemos, conforme já foi dito, não há EJA para a educação infantil. Então, começando essa fala, eu gostaria de colocar algumas perguntas, já sabendo, claro, das dificuldades que imagino todos, ou a maioria de nós tem, para as respostas. Onde estão, nestes dias, nesta hora, os mais de 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas escolas das redes públicas de educação básica? E, particularmente, quanto à educação infantil, onde estão? Quem está cuidando e educando dos 5 milhões de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos da pré-escola e dos mais de 3,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos que estavam matriculadas nas nossas creches, Brasil afora? O que se passa no coração apertado de mães e pais? Quanta inquietude está no íntimo de gestores e, sobretudo, de professores. Gostaria de falar rapidamente sobre quem somos. O Instituto Rui Barbosa é a entidade que congrega os 33 tribunais de contas do país. É a casa que produz estudos, promove debates e, assim, contribui para o aperfeiçoamento da atuação dos órgãos de controle. Na sua organização, há diversos comitês técnicos dedicados a temas e políticas públicas específicos, como no caso da educação. E no âmbito desse comitê, que atualmente presido, procuramos estimular os tribunais de contas no sentido de uma atuação voltada a orientar os gestores públicos e técnicos em relação às garantias e aos princípios colocados na Constituição em defesa do direito fundamental à educação. E, de igual modo, evidentemente, porque o nosso papel é substancialmente de controle, recomendando ações de fiscalização aos tribunais nessa mesma linha. Trata-se, assim eu poderia dizer, de uma ação indutora, também considerando que não temos força coercitiva no sistema de controle, como ocorre com os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. E se falarmos em política pública, eu acompanhava boa parte do painel anterior, precisamos falar em controle. E sobre política pública, então, um breve recorte que me vem agora por conta da recente emenda do chamado novo Fundeb, a emenda constitucional número 108, recentemente promulgada, como disse. É o parágrafo único introduzido no artigo 193 da Constituição brasileira que diz: o Estado exercerá a função de planejamento das políticas públicas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos, e aqui considero muito relevante, de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Claro, ainda precisaremos dedicar a merecida atenção a essa inovação, mas se trata de um debate, por óbvio, para uma outra oportunidade. Fiz essa menção apenas à guisa de registro, considerando, inclusive, o escopo desse importante evento. Como eixos centrais a conduzir o nosso trabalho no âmbito dos comitês e dos tribunais de contas em relação à educação, claro, a Constituição, o Plano Nacional de Educação e os planos estaduais, distrital e municipais, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Assim, ao longo dos últimos anos, temos procurado nos tribunais de contas fazer uma espécie de inflexão
a fim de que nossa análise relacionada à gestão pública não se limite aos aspectos da chamada legalidade estrita. Os pontos formais, como, por exemplo, se o mínimo de 25% das receitas de estados e municípios, grosso modo, foi aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino. O nosso foco tem sido, cada vez mais, e se faz um esforço grande nesse sentido, para aferir o chamado desempenho material dos entes da administração pública, numa avaliação de natureza qualitativa, à luz, evidentemente, repito, das balizas constitucionais e legais. Mas o fato é que nós entramos na pandemia com muitos problemas na educação pública básica do Brasil. Quando vamos olhar o desempenho dos estudantes, embora os dados recentemente divulgados do IDEB mostrem uma evolução que precisa ser saudada, o fato é que nós temos ainda aproximadamente metade das crianças na faixa etária de 8 anos que não aprende o mínimo em português e matemática. Menos de 10% dos alunos que concluem o ensino médio têm o que se considera proficiência na matemática. A infraestrutura das nossas escolas é incrivelmente precária em boa parte do país. Mais da metade das escolas públicas de educação básica não tem biblioteca, e esse dado é estarrecedor. Não conta com laboratório de informática, equipamento, serviço tão relevante, agora ainda mais nesses tempos. Não tem quadra de esporte. Em cerca de 10 mil escolas, onde estudam aproximadamente 2 milhões de crianças e adolescentes, nem sequer se tem acesso à água limpa, ou seria o chamado básico do básico em qualquer circunstância, ainda mais agora. Se formos enveredar para a área da formação de professores, também problemas como o fato de um universo de aproximadamente 70 mil professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental possuírem apenas o ensino fundamental completo ou incompleto, ou o ensino médio, mas sem nenhuma formação de magistério, como o conhecido curso normal. Enveredando para a área do ensino remoto, sobre o qual se tem falado tanto, e aí não é um problema exclusivamente da escola, é uma questão nacional. 44% dos domicílios da zona rural brasileira têm acesso à internet, ou seja, menos da metade. Na área urbana, o índice sobe, mas muitas vezes se tem conexão, mas não acesso com sinal de qualidade, com equipamentos adequados, por exemplo, para uma navegação, para uma aula, para uma atividade de ensino à distância, quando ela eventualmente é oferecida. Então, o objetivo, na perspectiva dos órgãos de controle, é verificar objetivamente se todas as crianças estão na escola, na idade certa, com a aprendizagem adequada, se os profissionais da educação têm seu plano de carreira implantado, se recebe informação continuada, se as escolas contam com instalações, equipamentos e assim por diante. Enfim, se há essa tríade da igualdade, da universalidade, da equidade e qualidade na escola pública. Sobrevindo à pandemia, verdadeiramente esse quadro de debilidades, de diferenças muito significativas, acabaram ficando mais visíveis e aumentaram. Ao mesmo tempo, vários projetos em andamento do Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa foram então redirecionados, a fim de que pudéssemos contribuir com uma atuação de natureza mais preventiva, articulada por parte dos tribunais de contas, inclusive para ajudar a oferecer segurança jurídica aos gestores naquele ambiente inicial de muitas preocupações, ainda não de todo superadas. Esse é um desafio muito grande, uma atuação que considero colaborativa muito mais do que controladora. Nós, dos tribunais de contas, posso assim dizer, queremos, podemos e temos procurado colocar a educação como prioridade na agenda pública. E, fazendo agora um recorte, esperamos que os gestores e legisladores também o façam. Nesse sentido, vale conferir agora, nos planos de governo que os candidatos devem levar à Justiça Eleitoral,
como os futuros prefeitos pretendem lidar com as inúmeras demandas da agenda da educação sob a responsabilidade do poder local, indicando as ações, os projetos a serem implementados, no caso, a partir de 2021, sobretudo em função dos efeitos da pandemia, de forma planejada. E é preciso lembrar que a Constituição estabelece ser o planejamento obrigatório para o setor público. E, claro, com que recursos serão enfrentados esses desafios, para que os referidos planos não acabem se constituindo num mero formalismo legal e se convertam, na verdade, a isso que se pretende, em efetivos compromissos junto à sociedade. Mas, evidentemente, todos nós experimentamos muitas limitações. É que, não obstante os esforços que temos empreendido, e eu falo da gestão, do controle e do conjunto da sociedade, há necessidade de um governo central dar concretude também ao seu papel de centralidade na federação, respeitando, evidentemente, todas as autonomias, inclusive pela prestação de assistência técnica e financeira prevista lá no artigo 211 da Constituição. Isso a par da necessidade de se instituir o Sistema Nacional de Educação. Sobre esse sistema, é preciso dizer que, embora haja exemplos de organização fática do mesmo, é preciso que se organize o mesmo em caráter orgânico no plano federativo, porque assim a Constituição estabelece. E a sua importância e necessidade ganham ainda mais relevo nesse contexto, em que, sem embargo dos comovedores esforços dos gestores, dos profissionais da educação, que nós acompanhamos bastante de perto, necessitamos do engajamento articulador, coordenador, indutor do Ministério, orientando, ajudando, estimulando. Porque o federalismo cooperativo, sobre o qual muito se fala, se constrói, na verdade, a partir da letra da Constituição, evidentemente, mas se efetiva por ações de cada ator político, institucional, no âmbito da ação que lhe compete, que lhe reserva o ordenamento jurídico. Assim, nós, procurando contribuir efetivamente nesse quadro de grande desassossego, sofrimentos, além da participação em reuniões, seminários, de uma ativa discussão relacionada ao Fundeb, recentemente objeto da emenda constitucional, procuramos, no âmbito do Comitê da Educação, emitir notas técnicas sobre questões estruturantes para os órgãos de fiscalização e logo em seguida pretendo passar uma resenha a respeito, ajudando também gestores e a própria sociedade a acompanharem esse processo. Estamos procurando indicar caminhos e ajudar na construção de soluções para o enfrentamento dessas dificuldades, sobretudo, repito, na seara da educação básica, uma vez que os tribunais de contas acompanham a gestão de todos os 26 estados, da União, evidentemente, do Distrito Federal e dos mais de 5.500 municípios brasileiros. E nós sabemos que nenhuma outra estrutura de Estado detém espectro tamanho vasto de incidência em relação à administração pública, baseado, sobretudo, naquela que é a peça fundamental para o planejamento, a gestão e o controle, que é o orçamento. O ministro Carlos Aires Brito, numa frase que ouvi em uma das suas tantas belas conferências, formulou uma frase que eu vou reproduzir, talvez não seja fiel, mas o sentido certamente não é muito diferente desse, de que os tribunais de contas não governam, mas ajudam a impedir o desgoverno. E eu diria também que os órgãos de controle não legislam, mas têm o dever de acompanhar, de monitorar, de fiscalizar e, quando for o caso, de responsabilizar os gestores na circunstância específica. Mas concentram, sobretudo, como eu mencionei anteriormente, acredito, uma capacidade indutora notável. Posso lhes dar um exemplo com uma matéria que, inclusive, foi relatada por mim no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo o fornecimento de alimentação escolar
a estudantes de uma rede municipal de educação infantil e ensino fundamental. No momento em que houve a necessidade de intervenção com uma medida protetiva, uma tutela por parte do TCE, menos de 10% das famílias das crianças matriculadas na educação infantil e no ensino fundamental vinham recebendo alimentação escolar nesse período de pandemia. Após a atuação do tribunal, esse percentual subiu para além de 90%. E é possível identificar a conexão exatamente entre a realidade posta, o trabalho do tribunal, a sua medida protetiva e o resultado alcançado. Recentemente, nós acompanhamos uma notícia publicada, pelo menos num grande jornal do país, dando conta de que neste ano alguns gestores entendiam não ser possível aplicar o mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, alegadamente por conta dos reflexos da pandemia. E essa notícia impressionou a mim, trouxe grande perplexidade, porque se é o caso de se perguntar se todas essas redes que formulam essa alegação, por exemplo, pagam o piso do magistério aos seus professores, se já adotaram todas as medidas sanitárias para o retorno às atividades presenciais, se estão oportunizando formação continuada aos seus professores, sobretudo agora, no âmbito do contexto da pandemia, se os alunos e os profissionais de educação estão recebendo atendimento psicológico, se as escolas oferecem conforto térmico a alunos e profissionais de educação, se tem biblioteca, laboratórios, planos de prevenção de incêndio, etc. Se oferecem, o outro tema candente, equipamentos de informática e redes de acesso à internet. Se as escolas, se as redes estão fornecendo alimentação escolar em caráter regular e com qualidade aos seus alunos. Bom, se tudo isso estiver efetivamente sendo atendido, talvez se possa até justificar essa não aplicação, mas há um universo tão grande de demandas que, repito, impressiona um tanto essa possível impossibilidade. É claro que cada caso será examinado pelos órgãos de controle e poderá surgir situação específica a ser devidamente ponderada no caso, repito, específico, concreto. Uma das nossas principais preocupações nestes dias tem sido o processo de volta às aulas presenciais, que é, sabemos, marcado por muitas incertezas, temores, preocupações com os reflexos das eventuais decisões, inclusive no campo político, e estamos num ano de eleição que, é possível inferir, também traz impactos na tomada de posição a respeito. Uma ponderação que poderia ser colocada é se essa epidemia não fosse em 2020, mas algumas décadas atrás, ou até na virada do século XX para o século XXI, há aproximadamente 20 anos, como enfrentaríamos as dificuldades hoje existentes, por exemplo, do acesso à internet? Conselheiro Já que nós... Pois não? Perdão, só para avisá-lo do tempo, por favor, se puder encaminhar para as considerações finais, me desculpe, viu? Conclusão, perfeito, vou fazer. Então, a importância de nós usarmos os veículos alternativos eventualmente disponíveis, como é o caso do rádio, por exemplo, que cobre todo o território nacional, tem uma capilaridade extraordinária e que pode ser utilizado como ferramenta alternativa, não há solução perfeita. Lembro agora, inclusive, de uma publicação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que gostaria até de sugerir, de indicar 10 passos para o ensino emergencial no rádio em tempos de Covid-19, dos professores Luiz Arthur Ferrareto e Fernando Morgado, que é acessível gratuitamente através de download na internet. O nosso trabalho no Comitê da Educação tem envolvido parceria também com o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Unicef, visando iniciativas voltadas à evasão e à prevenção, por óbvio, da evasão, do abandono, que tende a crescer drasticamente nesse período. Também ações colaborativas com outros organismos, que serão mencionadas depois aqui, em particular,
os gabinetes dos GAEPs, experiência exitosa já implementada no estado de Rondônia, no estado de Goiás, através do protagonismo dos seus tribunais, e também já se desenvolvendo com projetos similares em outros estados. As notas técnicas do Comitê da Educação do IRB estão todas disponíveis no nosso portal da internet. São 6 delas lidando com temas relacionados ao fornecimento da alimentação escolar, do transporte escolar, da gestão de pessoas e do estímulo à ação articulada e dialógica entre os poderes, órgãos, entidades, conselhos, organizações da sociedade civil, famílias e estudantes, tudo para que se desenvolvam ações e medidas preventivas, a construção de ambientes de segurança jurídica, a busca da efetividade, enfim, iniciativas que ajudem, como sempre costumo repetir, a minimizar os impactos da pandemia na educação. Quero encaminhar a minha conclusão prestando uma homenagem aos professores e demais profissionais e gestores da educação que trabalham nesse contexto de tantas dificuldades. Estamos num momento que exige muita resiliência, empatia, determinação, solidariedade, coragem, espírito público. Que possamos colocar esses mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros, estudantes da educação básica, como a efetiva prioridade do país. Que cada decisão que venhamos a tomar nesta quadra difícil do possível retorno às escolas tenha presente que um dos objetivos fundamentais da República, e o maior de todos, por certo, é a concretização do bem de todos. E que nunca nos esqueçamos que essa atenção às nossas crianças, adolescentes e jovens implica cuidar do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim o disse o nosso pacto civilizatório subscrito com a Constituição de 1988. A nossa responsabilidade, sobretudo a nossa, dos agentes públicos de todos os poderes e órgãos, é muito grande. E lembrando daquela canção, há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, flor e fruto. Eu agradeço pela atenção. Muitíssimo obrigado, conselheiro César Viola, dando aí exemplos concretos da atuação do controle externo, né, em prol da educação, e também da atuação articulada, né, desses institutos como o IRB. Né? Agradeço muito a participação e passo a palavra para a nossa segunda expositora, a doutora Alessandra Gotti, doutora e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, advogada e presidente executiva do Instituto Articule. Por favor, com a palavra. Muito obrigada, Sérvio. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, nas pessoas dos seus presidentes, Selmar Heck e Joaquim Castro, e também o Instituto Leopoldo Bulhões, a quem parabenizo na pessoa da doutora Jaqueline, pela iniciativa de realizar esse evento inovador, pioneiro, sobre diálogo interinstitucional, contribuições para o aprimoramento da gestão pública e do controle externo. É um evento fundamental para que a gente possa fomentar a cultura do diálogo e da articulação entre as instituições tão necessário no Brasil. Queria também agradecer os conselheiros Saulo Mesquita e Fabrício Mota pelo privilégio de fazer a coordenação científica desse evento ao lado deles e também de contar com a coordenação ao lado deles também do GAEP Goiás. Queria cumprimentar os meus companheiros de mesa virtual, conselheiro César Miola, que nas palavras do presidente Selmar Heck é o embaixador da educação no controle externo, né? E, além disso, também é o padrinho dos GAEPs Brasil afora. E queria cumprimentar também meu querido parceiro, Ismar Cruz,
conselheiro do Instituto Articule e ao lado de quem eu tenho a alegria de coordenar essas governanças interinstitucionais. E queria também fazer uma saudação especial a todos e a todas que estão participando desse evento, na pessoa da doutora Ivonete, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas de Rondônia, onde foi instalado o primeiro GAEP no Brasil. Para nós do Articule, como o próprio nome já mostra, a gente acredita que para ter políticas públicas mais eficazes, para a gente superar os desafios sociais no Brasil e para a gente reduzir nossa dramática desigualdade social, lembrando que o país está na vice-liderança de um país mais desigual do mundo, né, só perdendo para o Catar, é preciso construir pontes entre as instituições. A gente acredita que unindo esforços, somando esforços, a gente ganha não só em alcance, mas também em precisão nas medidas adotadas, nas soluções adotadas. O Instituto Articule, ele foi criado pela percepção de que existe no Brasil uma grande lacuna de articulação e de cooperação entre as instituições. Nós temos um país de dimensões continentais e para que a gente tenha, lembrando que esse é um painel a respeito da educação, para que a gente tenha uma educação de qualidade para todos, é necessário que a gente tenha uma colaboração efetiva entre a União, entre estados e entre municípios. Mas só isso, na nossa visão, não é suficiente. É preciso somar a essa colaboração uma outra camada de colaboração tão fundamental quanto essa entre as esferas de governo, que envolve os órgãos do sistema de justiça, os tribunais de contas e o legislativo. O Articule, ele busca justamente unir as pontes entre todas essas instituições para que a gente consiga alcançar soluções mais eficazes, mais duradouras e um ambiente de maior segurança jurídica. No campo da educação, por exemplo, nós prescindimos de um Sistema Nacional de Educação, que é algo que já deveria ter vindo há 4 anos, né, como previu o Plano Nacional de Educação. Esse sistema, ele é fundamental para estabelecer o regime de cooperação entre União, entre estados e entre municípios. O projeto de lei complementar número 25, que tramita no Congresso Nacional, relativo à estruturação do Sistema Nacional de Educação, ele prevê a criação desse sistema muito à imagem da governança que existe no âmbito da saúde, né, do Sistema Único de Saúde. Que cria comissões bipartites e tripartites de pactuação federativa, mas que são compostas apenas por representantes do poder executivo dos entes federados. Certamente a existência de um Sistema Nacional de Educação poderia ter mitigado grande parte dos problemas que nós temos aí em função da pandemia, sobretudo em função da omissão do governo federal. Mas nós temos dúvidas se esse mecanismo de governança multinível, como composto apenas restrito por gestores públicos, se isso é suficiente para impulsionar políticas públicas mais eficazes e, para além de impulsionar políticas públicas mais eficazes na educação, criar um ambiente de segurança jurídica para a tomada de decisões administrativas, que contribua para a economia de recursos públicos e para a redução da judicialização no país. Embora não exista previsão legal, há experiências exitosas de inovação, né, despachos de pactuação interinstitucionais que congregam aos gestores públicos, os órgãos do sistema de justiça e do controle externo, poder legislativo e sociedade civil. E nesse evento nós vamos ter oportunidade de discutir a respeito de vários deles, começando nesse primeiro painel sobre os gabinetes de articulação para enfrentamento da pandemia na educação, né? Inovações institucionais que buscam responder aos desafios da pandemia na educação e mitigar os seus danos, sobretudo para as crianças e jovens brasileiros. Além disso, vamos ter oportunidade também de abordar uma outra inovação, uma outra governança interinstitucional, que foi fruto de uma decisão judicial inovadora do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que é o Comitê de Assessoramento à Coordenadoria da Infância e da Juventude para monitoramento de vagas na educação infantil e que fará parte do painel das 14h do dia de hoje. As premissas dessas governanças são exatamente as mesmas. Unir esforços para construir soluções mais eficazes, céleres, duradouras e em um ambiente de maior segurança jurídica. É isso que inspira os GAEPs, né? Inicialmente, o primeiro GAEP, criado em Rondônia, há pouco mais de 5 meses, o GAEP Goiás, 3 meses, e uma estrutura muito similar, que não está hospedada em tribunais de contas, mas sim no Executivo, no Mato Grosso do Sul. Essas instâncias, elas buscam pactuar as medidas emergenciais a serem adotadas agora, durante a pandemia, e mesmo pós ela, com o objetivo de contribuir para a manutenção do processo de ensino-aprendizagem durante o período de isolamento social e para garantir um retorno seguro às aulas presenciais no momento certo. A sua peculiaridade está no fato delas serem instâncias de diálogo, de pactuação, que articulam, ao mesmo tempo, todos os agentes responsáveis pela prática de atos relacionados à política pública, sejam eles de planejamento, execução, fiscalização ou julgamento. A partir dos consensos mínimos que são firmados no âmbito do GAEP, é preciso, dos GAEPs, né, e esperamos que eles se multipliquem Brasil afora, é possível compreender não apenas aquilo que o gestor público está fazendo, mas o que é mais importante, os obstáculos que estão sendo enfrentados. Toda essa estratégia, ela busca, sobretudo a partir dessa visão dos obstáculos, garantir que a tomada de decisões dos gestores públicos, ela seja eficaz, que os seus resultados cheguem mais rapidamente às crianças e aos estudantes, que é o público-alvo dessas governanças, e, por outro lado, evitar as consequências da ausência de um espaço de diálogo interinstitucional no campo da segurança jurídica, que redunde, por exemplo, em judicialização, que é o que a gente já vem vendo acontecer em vários estados do país. O GAEP funciona como uma verdadeira coalizão em prol das crianças, dos adolescentes, da comunidade escolar como um todo. Mas quais são os desafios, né, dessas governanças? O principal desafio dessas governanças é a ausência de uma cultura de diálogo e articulação entre as instituições no Brasil. Como o doutor Saulo Coelho mencionou na sua fala, o principal desafio é criar uma nova mentalidade nas instituições, né? Uma mentalidade que visualize os benefícios, a potencialização da atuação de cada uma das instituições em virtude da colaboração entre elas. Nós já sabemos quais são os efeitos negativos da articulação, né? Sobretudo nesse momento da pandemia. Vimos isso acontecer em virtude da alimentação escolar, né, em razão de regras que foram estabelecidas pelo MEC, que previram apenas o fornecimento de kits de alimentação, sem considerar as dificuldades de logísticas de estados e municípios, e mesmo risco de aglomeração para a disponibilização dessa alimentação, seja nas escolas ou mesmo em kits. Vimos também os reflexos negativos dessa desarticulação, infelizmente, na omissão, né, do MEC nesse momento de pandemia, seja no apoio técnico e mesmo financeiro para a oferta de atividades pedagógicas não presenciais nesse período de isolamento social, em que é tão fundamental que as escolas cheguem até os alunos, e também para agora, né, estruturar todo o plano de retomada, lembrando que esse planejamento é fundamental, embora a gente ainda não saiba quando as aulas vão ser retomadas, né? Em alguns estados já há perspectivas disso, em outros ainda não, né? A gente costuma dizer que, atualmente, a chave das escolas está com a saúde, né? E é a saúde que deverá dar a palavra final para que as aulas sejam retomadas. Enfim, se a articulação ela é sempre fundamental, né, em condições normais de temperatura e pressão,
Em tempos de calamidade pública, como a gente está vivendo, ela é absolutamente vital. Para a gente evitar todos esses encontros, para que a gente evite que, além do caos sanitário, a gente tenha um caos na educação, um caminho seguro é criar essas governanças interinstitucionais que funcionam como instâncias de negociação prévia, né, entre, como eu disse, todos aqueles que executam, fiscalizam e julgam. É algo muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexo, porque pressupõe a criação, como foi dito, de uma nova mentalidade entre as instituições, de uma nova dinâmica de relação entre as instituições. Mas é fundamental que isso seja feito, porque quando todos estão na mesma página dos problemas a serem resolvidos, a gente efetivamente alcança melhores soluções, né? Ao invés de cada uma das instituições, como é da nossa cultura ainda, e é isso que a gente busca romper, enxergar apenas uma página do livro, cada um enxergando uma página do livro e nenhuma delas enxergando o todo, ou seja, quando todas estão na mesma página, enxergando o mesmo desafio, a gente ganha em alcance, a gente ganha em precisão nas soluções. E é importante mencionar que não existe qualquer hierarquia entre os membros dessas instituições. São hierarquias, são instituições horizontais, né, em que a participação de todos tem idêntico valor, sem protagonismo, sem prerrogativas individuais, sempre colocando no centro da busca de soluções os estudantes. E é importantíssimo também mencionar que esse trabalho colaborativo não, de forma alguma, busca suprimir, inibir ou substituir a atuação dos órgãos e instituições participantes, né? Cada qual dotada da sua autonomia, das suas peculiaridades e do exercício individual das suas competências legais. O objetivo que se busca é, na medida do possível, permitir uma harmonização de entendimentos e, o mais importante, somar esforços com foco na resolutividade. Enfim, o que se busca é substituir a tradicional cultura da atuação atomizada dessas instituições, né, das instituições brasileiras, por uma cultura de diálogo e atuação articulada a partir do princípio-chave da cooperação interinstitucional, princípio mais alinhado ao século XXI, né? Os resultados dessas governanças, as evidências, né, demonstram os resultados dessas governanças. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de falar dos resultados dos GAEPs e dos resultados de governanças instaladas também em órgãos do Poder Judiciário. Mas, enfim, fato é que existem evidências de que essa é uma solução que propicia resultados bastante relevantes e que coloca, como eu disse, as crianças, os jovens, como centro da busca das soluções. No fim das contas, é em nome de quem e para quem, né, essas instituições, essas governanças atuam. A equação, né, o saldo é positivo para todos os envolvidos, porque a gente tem, em um primeiro momento, todas as instituições alinhadas em torno das mesmas prioridades, em torno das mesmas pautas, enxergando, como eu gosto de dizer, a mesma página, né, todas elas na mesma página. O gestor público, ele atua com mais segurança jurídica, algo fundamental para decisões eficazes, e as crianças e jovens, elas são beneficiadas mais rapidamente. Para além dos resultados efetivos alcançados nos diversos GAEPs, hoje já são 2 GAEPs e uma comissão provisória de volta às aulas instituída no Mato Grosso do Sul com o mesmo espírito, que também é coordenada e suas reuniões mediadas pelo Instituto Articule, além dos resultados efetivos do trabalho dessas governanças, a gente tem um resultado também estrutural muito importante, que é a mudança na própria dinâmica de relacionamento entre as instituições. E isso deixa um legado para o território, um legado que remanesce no território e que certamente vai ser algo que permanecerá muito além desse momento da pandemia, né, que foi, vamos dizer assim,
o pontapé inicial para que essas estruturas fossem criadas, mas que certamente elas vão aí se tornar perenes onde elas foram criadas, permitindo uma nova dinâmica entre as instituições e resultados mais eficazes para o público para o qual elas trabalham. Enfim, para não me alongar muito e poder também ouvir o Ismar Cruz, meu querido parceiro, que tanto agrega a esse trabalho conjunto que nós temos desenvolvido, que tanto nos alegra. A gente está diante de um imenso desafio, né, esse momento de pandemia para o qual ninguém estava preparado, nos traz um desafio imenso, mas eu costumo ser otimista, né, ao vivenciar desafios, e acredito que esse desafio, ele é uma oportunidade que a gente não pode perder, que é a oportunidade justamente de criar essa cultura de cooperação e articulação entre as instituições. E aqui eu vou lembrar a Agenda 2030 da ONU, né, em que traz em posição central a meta das parcerias multissetoriais, para a realização da qual o diálogo entre as instituições ele tem um papel muito decisivo. Por que não, né, aproveitarmos esse momento de crise tão aguda que a gente está vivendo para modernizarmos as instituições, para que sejam instituições do século XXI. Colaboração é o princípio-chave do século XXI. E espaços de diálogo, de pactuação, como os GAEPs são exemplos, eles demonstram o seu potencial. É simples, se a gente puder encerrar em uma frase, é só nós refletirmos da seguinte forma: se todos, governo, sociedade civil, tribunais de contas, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria, desejam exatamente a mesma coisa, ou seja, que todas as crianças e jovens tenham uma educação de qualidade e possam voltar às aulas, né, no momento seguro. Se todas elas querem a mesma coisa, por que não colaborar, cooperar ao máximo, visando o atendimento desse interesse comum de uma forma mais célere e mais eficaz? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Alessandra, perfeita exposição. Eu, particularmente, não conhecia o Instituto Articule, parabenizo pela atuação em prol do diálogo e da articulação interinstitucional para a resolução de problemas que envolvem políticas públicas sociais. Parabéns mesmo. O nosso último palestrante da manhã é o doutor Ismar Cruz. Ele é auditor federal de controle externo do TCU, advogado, conselheiro também do Instituto Articule e professor. O doutor Ismar foi, inclusive, meu professor da pós-graduação, que foi organizada pelo ILB, juntamente com o IDP. Então, é sempre bom, muito bom ouvi-lo, doutor Ismar. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, Sérgio, Túlio, prazer em revê-lo. Pergunto se me ouvem. Sim? Obrigado a todos. Sim, então. Tudo certo. Bom, para mim é uma satisfação redobrada retornar ao TCE, ao TCM de Goiás, que temos uma história tão longa, né, em comum já. Bom, eu sou profissional de controle, minha vida profissional toda é dedicada ao controle, e eu fico muito feliz, e eu vou reiterar o que eu já disse em particular, parabenizando a iniciativa do TCE e do TCM, nas pessoas dos conselheiros Saulo e Fabrício, em nome de quem cumprimento a todos os demais conselheiros e equipes técnicas dos dois tribunais, pela iniciativa deste evento. É um evento que não tenho nenhuma dúvida que semeará uma semente do bem, uma semente de diálogo Brasil afora, principalmente no seio, no âmbito do sistema de controle externo. Semente essa que vem sendo, digamos assim, também espalhada por vários guerreiros aí do diálogo e que tem essa percepção, e eu não poderia deixar de mencionar um dos principais, está conosco nesse painel, o conselheiro César Miola, meu grande amigo e parceiro de grandes empreitadas. E também saudar a Alessandra Gotti, minha parceira, presidente do Instituto Articule, e grande inspiradora dessa iniciativa. O evento ele é destinado a falarmos de diálogo, mas já foi aqui dito, reforçado,
se propõe a refletir políticas públicas, né, como um todo, políticas públicas e seus desafios. Então, a minha fala vai ser destinada a fazer uma reflexão sobre governança e controle de políticas públicas e, em cima dela, fazer uma abordagem sobre os resultados dos nossos GAEPs Brasil afora. Mas eu também não poderia iniciar sem saudar aqueles que são hoje responsáveis pela condução das políticas públicas no Brasil. E eu vou me dedicar a essa fala, a essa homenagem aos profissionais da saúde e da educação, porque enfrentam um momento dificílimo, estão na linha de frente, os da saúde, enfrentar essa ameaça sanitária, esse risco à saúde iminente, novo para todos, inclusive para si próprio, e também aos profissionais da educação, também lidando com um desafio enorme de manter o processo educacional de forma inovadora, tiveram que se reinventar. Tem muitos professores aqui na mesa, nos ouvindo e participando, e sabem quão diferente é o ensino à distância, remoto, e quão importante é o presencial que a gente está afastado. Então, em nome deles, eu acho que não se pode deixar passar a oportunidade de afirmar esses profissionais não são parasitas, eles são orgulho do Estado brasileiro. Quem afirma que os professores não querem trabalhar, ou que para eles está bom ficar em casa, só pode estar demonstrando que está totalmente desconectado da realidade do ambiente educacional. Então, eu quero fazer essa saudação especial aos profissionais da educação, tanto professores quanto gestores, que vão retirar esse país dessa situação, seguramente, e vão colocá-lo em um patamar que a gente merece. Bom, sobre diálogo interinstitucional e sobre a sua importância, muito já foi dito aqui, e eu não quero ser repetitivo, mas uma coisa importante a gente começar essa questão é que, se nós pensarmos, quando falamos de diálogo, nós estamos falando de comunicação entre diversos agentes públicos e até privados que têm o mesmo objetivo, ou seja, contribuir com o exercício das suas competências para a efetividade de uma política pública. Então, a pergunta é, se todos temos o mesmo objetivo, por que a gente não pode alinhar algumas estratégias? Por que a gente não pode conversar de uma forma mais efetiva, com mais resultados? Esse é o propósito, esse é um grande desafio. E dentro do desafio maior, que já foi dito aqui pela Alessandra, pelo professor Saulo, é necessário criar uma cultura de diálogo, mas uma cultura nas organizações, uma cultura de diálogo franco, fraterno, horizontal, ou seja, sem hierarquia e protagonismos. A gente sabe que as organizações como um todo, elas têm as suas competências, têm a sua importância, mas o diálogo ele precisa ser uma questão internalizada, independentemente da pessoa física que dirige a organização. Não é porque o presidente do TCE do Estado de Goiás hoje acredita no diálogo que essa prática vai acabar quando ele sair da presidência. Ou seja, é óbvio que quando os líderes acreditam na estratégia, fica muito mais fácil, mas precisa ser algo internalizado na cultura. Gostei muito de ouvir que a gente precisa formar os agentes públicos e formar os gestores, de forma geral, nessa cultura de diálogo. E dentro disso, talvez uma grande barreira que nós vamos encontrar é uma fraqueza humana, a fraqueza da vaidade. A vaidade é aquela parte de nós que quer ser admirada, glorificada, adulada, e que, para isso, sim, precisa do outro. A vaidade humana, essa fraqueza, ela precisa ser enfrentada, superada, porque as organizações não precisam necessariamente aparecer protagonizando. Elas podem e devem colaborar efetivamente, abandonando essa visão de que precisam estar à frente, levando os louros. A ideia, como já foi dito, é colaboração, mas sem
nenhuma limitação da atuação individual, autônoma, que cada um tem no exercício das suas competências. O mais bacana de tudo é que, se a gente faz isso, a gente percebe quão convergentes são as nossas preocupações, quão alinhados estamos em termos de objetivo. Neste primeiro painel desse inédito evento, meritório evento, em que a gente compartilha experiências de articulação, é muito bacana que a educação tenha esse espaço que está tendo, porque talvez de todas as políticas públicas, no Brasil, a educação seja aquela cujo sucesso mais depende de uma colaboração efetiva, de um diálogo efetivo. O nosso modelo federativo, já por si só na educação, exige diálogo entre os níveis de governo, interação. E esse diálogo a gente percebe, ao longo do tempo, quão frágil vem sendo em alguns momentos, né? Aqui na educação poderia citar diversos, mas um deles, que todos os estados vivenciaram e até vivenciam, a construção de creches, né? Brasil afora, o governo federal financiou a construção de creches para muitos municípios brasileiros que não tiveram capacidade de fazer a obra, de concluir a obra, ou mesmo de colocar a creche em operação. É dentro desse cenário em que a gente percebe que faltou claramente uma integração, um diálogo mais qualitativo e uma cooperação, é que se impõe na área da educação, mais do que em qualquer outra, essa necessidade. Já foi dito aqui, mas é importante refletir que a educação não conta com sistema nacional orgânico, formal, aprovado, legal, ao contrário da saúde, assistência social e segurança, com o voluntarismo, uma boa vontade, o exercício do regime de colaboração previsto na Constituição de forma voluntariosa mesmo, né, pelos gestores públicos. É isso que a gente tem percebido nessas nossas experiências na articulação na área da educação. Já foi dito, mas é importante refletir que a gestão pública, no dia a dia normal, lida com incertezas, com desafios, para fazer a política pública. Num momento como esse, é muito mais crítica essa incerteza, essas dúvidas do gestor sobre qual a decisão tomar, sobre se vai ou não vai ser responsabilizado. Então, os gestores públicos nos estados, nos municípios, a gente percebe, vem tentando se virar da forma possível, se baseando em modelos internacionais, ou mesmo do país, de adoção de protocolos para superar esse momento, tanto do ponto de vista sanitário como educacional. E não pode deixar de ser dito também e lamentada a omissão do governo federal na coordenação dessas estratégias comuns. Isso já foi dito, mas é importante refletir que isso impôs um ônus ainda mais excessivo aos gestores estaduais e municipais, porque faltou alguém que pudesse orientar, estabelecer estratégias comuns e mesmo tratar os diferentes diferentemente. Então, nessa lacuna, que realmente o país perde bastante, as esferas estadual e municipal estão agindo por conta própria e tentando, como eu disse, buscar respostas. E nesse particular na educação, é importante destacar os papéis do CONSED, né, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e da Undime, que, de certa forma, supre essa lacuna de coordenação nacional, União dos Dirigentes Municipais de Educação. Em se falando de políticas públicas e seu controle, e aí eu faço até uma reflexão, provocação para os profissionais de controle, para os órgãos de controle que estão participando do nosso debate, sobre a falta de tradição mesmo nossa, dos órgãos de controle, de internalizar a política pública como sendo um objeto a ser controlado. A professora Maria Paula falou isso aqui, fez uma abordagem sobre a importância que a política pública seja pautada como objeto de controle, uma vertente do controle. Vem se desenvolvendo a modalidade de auditoria de
políticas públicas, eu tenho estudado sobre isso, eu tenho tentado, enfim, incentivar essa prática, porque, a rigor, é sobre isso que se fala. A política pública, para ser bem sucedida, depende da intervenção de uma série de agentes, de atores, de 3 níveis de governo e de 3 poderes da República. Fazer o controle das políticas públicas é também, no âmbito do seu exercício, estimular a articulação, o diálogo entre as instituições para o bem dessa política pública. Então, a estratégia que hoje nós trazemos como experiência de articulação interinstitucional, já dita aqui pela doutora Alessandra, mas que eu queria aprofundar um pouquinho mais, ela é baseada em algumas premissas, e uma delas é uma percepção do próprio controle. Uma reflexão entre muitos conselheiros, agentes, auditores, de que, por mais que se esteja controlando hoje no país, o controle não está sendo capaz de transformar a realidade daquilo que está sendo controlado, principalmente se falando de política pública. Então, é uma percepção de que precisa ser feito algo a mais ou algo diferente. Essa inquietação, na palavra dileta do meu amigo César Miola, nos fez pensar em tentar uma outra alternativa. Importante dizer que os gabinetes de articulação para o enfrentamento da pandemia na educação foram uma alternativa a uma ideia muito mais ampla e estruturante que nós tivemos, que foi a educação merece um laboratório de articulação permanente em que vai dialogar com gestores, com o sistema de justiça e tribunais de contas e demais órgãos de controle para incrementar os indicadores de educação em determinado estado, município. E nessa ideia, que é a semente original, é o DNA original do GAEP, que nós tínhamos como premissa de começar pequeno, e por isso escolhemos Rondônia, por circunstâncias felizes que acabaram acontecendo, e com certeza com a perspectiva de espalhar pelo Brasil, vem a pandemia e nos interrompe nesse propósito, que já estava iniciado, e decidimos, então, criar um gabinete de articulação, um laboratório para tratar dos desafios para enfrentar a pandemia na educação, antecipando a metodologia, apenas focada agora nos desafios da educação. Então, esse gabinete ele foi inicialmente criado em Rondônia, Goiás já participa, já temos um GAEP que une os mesmos agentes, e em Mato Grosso do Sul, uma comissão temporária que funciona exatamente no mesmo modelo, com participação dos mesmos atores, fazendo algo um pouco diferente do que vinha sendo feito. É interessante a gente observar que as nossas leis, as constituições, impõem a interação entre as diferentes instituições dos poderes e dos níveis de governo. E é verdade. O gestor público interage com o judiciário na medida em que é provocado, com o Ministério Público idem, com o Tribunal de Contas idem. Mas percebam que é uma interação, a maior parte das vezes, reativa, ou seja, ele reage a uma provocação. Embora a gente tenha iniciativas de proatividade, como eventos em que a gente discute temas, ou mesmo iniciativas isoladas, não há uma cultura de um diálogo proativo, que antecipe as reflexões daquilo que vai chegar na pauta dos tribunais, na pauta do Ministério Público e do gestor. E é exatamente isso que se propõe o GAEP, um diálogo não reativo, mas propositivo, proativo, que antecipe a discussão e que, portanto, dê maior segurança ao gestor naquilo que ele vai tomar como decisão essa tomada sob circunstâncias absolutamente críticas. Um diálogo que é absolutamente fraterno e sem hierarquia e que pressupõe uma parceria,
uma parceria entre gestão, controle e justiça. Outra e a última dos aspectos que são fundamentais para demonstrar a estratégia é que, acabada a pandemia, esse trabalho será continuado nos estados onde a gente está conduzindo e continuará enfrentando os desafios educacionais de cada estado. Nós vamos enfrentar a baixa cobertura de creche, nós vamos enfrentar a evasão do ensino médio e outras questões nós temos na educação, falar da qualidade. Eu estou com meu tempo quase esgotando, controlando aqui e, portanto, eu quero finalizar exemplificando os resultados e conselhos de educação, um questionário com resposta de 167 municípios e 119 conselhos, riquíssimo para embasar o nosso trabalho. A capacitação sobre compras governamentais também produzida como iniciativa discutida dentro do GAEP. O GAEP também transformou em cartilha uma orientação que foi feita por intermédio de nota técnica, numa linguagem muito mais fácil. Está em elaboração um questionário para conhecer as dificuldades dos professores nesse processo. Há discussão sobre a necessidade de intensificar a comunicação com as famílias. Já foi feito pela Defensoria Pública uma pesquisa junto a vários segmentos, inclusive os familiares, sobre a situação, a disponibilidade, a disposição para retorno, entre outras. As sugestões para melhoria na aprendizagem, esse é hoje um dos focos nossos, não imaginando que o ensino remoto ainda permanece por um longo tempo, porque a volta vai ser parcial, e há de haver nós vamos conviver com um período grande, misto, de aulas presenciais e aulas remotas. A gente precisa reforçar os mecanismos, refletir sobre a necessidade de melhorar os mecanismos de aprendizado no ensino remoto, para que a perda seja o menor possível, que ela é enorme já. Na educação infantil, a gente está fazendo um mapeamento da migração da rede privada para a pública e de focos de digitalização sobre esse fenômeno de forma preventiva para tentar também contribuir. O GAEP Mato Grosso do Sul, Doutor Edmar, perdão, só para avisá-lo do tempo, por favor, se puder partir para as considerações finais. Pois não, Sérgio, muito obrigado. Eu estava sob controle, mas você sabe que profissional de controle precisa ser controlado. Então, eu agradeço e estou realmente partindo para as considerações finais. O GAEP do Mato Grosso do Sul não se chama GAEP, porque é uma comissão que foi criada pelo governo do estado com o mesmo propósito e aceitou a nossa estratégia, ou nos convidou para implantar a mesma estratégia
no âmbito da comissão provisória para a retomada das aulas, em que a gente discute as mesmas questões e estamos tendo vários progressos também, como muitos deles já relatados aqui das outras experiências. Então, eu queria finalizar agradecendo enormemente o privilégio, doutor conselheiro Saulo, conselheiro Fabrício, de minha maior estima pessoal e profissional, a oportunidade que está dando para que a gente possa refletir isso para o Brasil inteiro. E eu não tenho dúvidas, volto a dizer que isso vai semear nos outros estados e a gente vai ter momentos como esse, tão ricos em todo o Brasil. Eu quero finalizar parafraseando Frei Beto, dizendo que é preferível errar fazendo diálogo interinstitucional do que ter a pretensão de acertar sem ele. Com essas palavras, devolvo aí, Sérvio, agradecendo e mandando fraterno e caloroso abraço da calorosa e quente e seca Brasília. Grande abraço, amigos. Até breve. Muitíssimo obrigado, doutor Ismar. Muito esclarecedora e didática a sua fala, como sempre. Que bom que Goiás é um dos estados que possui o HF, né, que essa iniciativa se multiplique para outros estados também. E como estamos com o tempo esgotado, infelizmente não há tempo para repassar os comentários do chat, mas eu agradeço a participação de todos. Em nome da organização do evento, agradeço o compartilhamento do conhecimento que esses palestrantes fizeram nesse primeiro painel. Foi uma manhã muito enriquecedora, trazendo ainda mais expectativas para os próximos painéis. E passo a palavra à doutora Jaqueline para a finalização das atividades dessa manhã. Isso, muito obrigada, Sérvio, obrigada a todos os expositores, estamos aprendendo muito, acho que foi uma manhã muito produtiva. Então, eu encerro agora esta manhã, nós retornaremos, por favor, às 14 horas, para mais uma tarde do conhecimento, está bem? Muito obrigada a todos, até lá. Boa tarde, muito obrigado.